Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Aqui é o Padre Tiago. Segunda-feira, dia 9 de março, estamos juntos com a nossa palavra de fé nesta terceira semana do tempo da Quaresma. Vamos meditar com Lucas, capítulo 4, dos versículos 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meus irmãos, o evangelho de hoje ecoa o evangelho que nós ouvimos ontem sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ecoa a compaixão que Jesus tem para com aquela mulher e a citação que Jesus faz de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não julga aquele que é estrangeiro, aquele que é de uma nação diferente, pois a mensagem da salvação é para todos. Sim, naquela época, as mulheres sofriam muito com o preconceito. Assim era com a mulher samaritana, que nós ouvimos ontem no Evangelho, e assim é também a lembrança que Jesus faz da viúva que vivia na Sidônia e ajudou o profeta Elias no Antigo Testamento. As mulheres no Antigo Testamento, mas também na época de Jesus, sofriam muito com o preconceito e com a exclusão, não tinham tanto valor na sociedade, eram desrespeitadas. Por isso, a proximidade de Jesus com as mulheres, tanto no Evangelho de João, mas principalmente no Evangelho de Lucas, aponta a missão universal do Messias, o zelo para estar perto de todas aquelas que infelizmente o mundo maltrata. Faço questão de destacar aqui o papel das mulheres, pois vivemos num país que bate recordes ano após ano de casos de violência contra a mulher. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é quando uma mulher, criatura divina, filha de Deus, sofre, muitas vezes dentro de casa, a violência de quem talvez ela mais desejaria receber o amor. Que triste uma sociedade que legitima a violência contra a mulher, que legitima muitas vezes o maltrato, que manipula a mulher também, infelizmente, ideologicamente, e que faz com que cada vez mais a mulher sofra através de seus maridos e através de toda uma sociedade que culpa e criminaliza a sua atitude. A mulher é um dom de Deus. A mulher é criatura divina. No Evangelho, basta enxergarmos um pouco e veremos o quanto Jesus olha as mulheres com compaixão, com misericórdia, com ternura. Basta ver o modo como ele tratou Maria Madalena, tratou também aquelas que acompanhavam Maria, sua mãe. Basta ver o episódio da samaritana que nós ouvimos ontem no Evangelho para aprendermos o tanto que Jesus respeita e valoriza as mulheres. No Evangelho de hoje, Jesus está em Nazaré e diz de fato que o profeta Elias, que passou por 6 meses de grande fome e grande seca, foi cuidado por uma viúva, a viúva de Sarepta. Foi a ela que nós devemos agradecer, é a ela que nós devemos agradecer, pois ela, ajudando o profeta, fez com que ele continuasse a sua missão. Vejam,
Se não fossem as mulheres hoje, quanta coisa na vida da igreja não seria como é. O zelo que elas têm, as comunidades que elas cuidam, o carinho pastoral com os doentes. Meu Deus, eu me lembro das paróquias onde eu trabalhei. 90% das lideranças eram mulheres, pessoas que muitas vezes deixavam suas famílias para ir servir, para ir cuidar de alguém doente, para ir visitar uma pessoa que precisava. Mulheres guerreiras que davam testemunho do Evangelho, dividindo seu tempo entre o cuidado com a família e o cuidado com as coisas de Deus. Valorizemos as mulheres. Valorizemos aquelas de quem Jesus se aproximou, rompendo tudo aquilo que o legalismo dos fariseus impunha. Valorizemos aquelas que, semelhantes à Mãe de Deus, são chamadas a dizer sim com a sua vida de serviço na comunidade. Mulher, você que ouve o meu programa, não permita que a violência dos homens fale mais alto do que a ternura de Deus. Deus abençoe a sua semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.